Olá, tudo bem? Mais uma vez, com muita alegria, estamos começando o programa A Arena do Futuro, chegando em sua casa para estudar hoje um tema muito importante, o 7º mandamento. Não cometerás adultério, não adulterarás. Esse é um assunto que vai, com certeza, ajudar você a enriquecer a sua vida espiritual e tirar também várias dúvidas. Antes, porém, eu quero lembrar que nós temos o site da Novo Tempo, novotempo.com/Arena do Futuro, é o nosso blog. Ali você tem vídeos, textos, mensagens, fotos, para que você esteja mais inteirado do nosso programa. Temos também o e-mail, arenadofuturo@novotempo.org.br. Através do e-mail, você pode solicitar o nosso curso bíblico, que é o DVD O Grande Conflito, com 18 lições. Esse curso é de graça, é só fazer o seu pedido e nós enviaremos para você, tá bem? Além disso, nós temos o Twitter do programa, @Arena do Futuro, e também o meu pessoal, @PRLuizGoncalves. Assim, você fica sabendo de tudo e de todos os detalhes de nossas viagens, pregações por toda a América do Sul. Deixa eu guardar meu DVD aqui e vamos agora nos preparar para o estudo da Palavra de Deus. Hoje vou receber 2 pastores para estudar comigo, debater com você e comigo também o 7º mandamento. Vamos abrir a Bíblia, o que eu já falei, mas eu faço questão de abrir a Bíblia, em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, diz assim: não adulterarás. Como já falamos em vários programas, os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra. Na primeira tábua, Deus escreveu 4 mandamentos. Na segunda, escreveu 6 mandamentos. Lembrando que os 4 primeiros falam do nosso amor para com Deus e os 6 últimos do nosso amor para com o próximo. Portanto, este mandamento de hoje está na segunda tábua e refere-se ao respeito, ao amor e ao cuidado que devemos ter para com as pessoas. Quando Deus diz não adulterarás, o que Deus está querendo dizer na prática? De forma clara, simples, para você entender, para nós entendermos. Essa pergunta eu farei aos 2 pastores convidados. O que significa não adulterarás? Será que não adulterarás tem a ver também com um casal que mora junto, vive como marido e mulher, porém esse casal não é casado? Será que esse casal está em adultério ou não? Aí nós temos 2 pontos. Temos o ponto de vista civil e o ponto de vista bíblico, religioso. Nós vamos analisar isso com os 2 pastores. E mais, é possível, através da internet, através de sites, através desse tipo de mensagens que aparecem aí pornográfica, isso pode ser considerado também adultério? Eu vou perguntar também aos pastores sobre a internet. Queremos hoje abrir aqui a ferramenta, a caixa de ferramentas, para entender de uma vez por todas o que quer dizer esse mandamento. E mais, e aquele casal de namorados que está namorando e já estão vivendo uma vida íntima, como se fosse marido e mulher. Isso também é adultério? Isso é lícito? É ilícito? O que diz a Bíblia sobre isso? Não adulterarás. Uau, que mandamento, hein? Qual a relação desse mandamento com a pornografia, as revistas e também a internet? Qual a ligação ou a relação desse mandamento com filmes que têm mensagens pornográficas, sensuais e que são negativas? Tudo isso nós precisamos entender na palavra de Deus. E ainda, será que o não adulterarás nos ensina alguma lição de cuidado, de preservação? Será que esse mandamento ele é corretivo ou preventivo? O que a Bíblia diz? O que podemos entender desse assunto? Meu amigo e minha amiga, quando você lê a Bíblia, você descobre vários casos de adultério. Você encontra na Bíblia várias citações e registros de casos no passado. E aí alguém para e pensa, por que a Bíblia menciona esses casos de adultério? Porque a Bíblia tem, dentre
vários objetivos que tem o principal, que é salvar o homem, mas a Bíblia tem também um objetivo de mostrar o que aconteceu de negativo na vida de alguém para que você esteja precavido. E a Bíblia mostra o que aconteceu na vida desse alguém depois, de positivo ou de negativo, para que sirva de exemplo e de orientação para nós no presente. Quando falamos em adultério, vem logo à mente alguns nomes. Um nome que vem à nossa mente assim, sem nenhum tipo de dúvida, é o caso de Salomão. Você sabe quantas mulheres teve Salomão? Você sabe como foi a vida sexual de Salomão mencionada na Bíblia? Eu vou te dizer. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. No total, 1000. Eu acho que ninguém teve tantas mulheres como Salomão. Eu pergunto, e Salomão foi salvo? Se perdeu? O que aconteceu com Salomão? O que Deus falou a respeito disso? Qual é a orientação divina com relação a casos como este? Há diferença de adulterar com uma pessoa ou com 1000 pessoas? Isso era permitido? Estava correto? Havia um contexto cultural que dava esse direito a ele? Ou não? Vamos falar sobre Salomão. Eu quero jogar isso na arena, vou botar os dois pastores aqui na arena e vou pressionar os dois pastores. Eles terão que falar sobre Salomão. E mais, eu quero saber sobre um outro personagem da Bíblia. É ele mesmo, é isso aí, é o famoso Davi. Você lembra do episódio que a Bíblia relata de Davi? Quando ele olhou para uma mulher que estava tomando banho e então desejou aquela mulher, até que a possuiu, teve filhos com ela. Como fica a história de Davi quando teve o caso com Batseba, envolvendo outros problemas relacionados a Urias, o marido dela? E o caso de Abraão? Abraão, o pai da fé, é ele mesmo, teve um filho com a sua serva, com a sua empregada. E ainda, depois de um tempo, pela graça de Deus, teve um filho com a sua esposa. 2 filhos, com a empregada Ismael, com a esposa Isaque. Aí tem descendências, aí tem consequências, aí tem um futuro, gerações, nações futuras. Eu vou tocar nesse assunto também com os meus convidados. A história de Abraão, o pai da fé, esse caso, esse relacionamento. Eu gostaria que o pastor convidado dissesse o seguinte: como era a cultura no tempo dos profetas e patriarcas? Podia ter 2 mulheres? Era comum assim? Ou era pecado? Ou não era pecado? A poligamia é bíblica? A poligamia tem apoio divino? Como relacionar o não adulterarás com a ideia da poligamia? Percebe que esse assunto tem muita coisa para se debater. Tem muita coisa para se estudar, para se entender também. Mas a Bíblia, quando fala não adulterarás, ela chama a nossa atenção para um outro aspecto, o aspecto espiritual do mandamento. Quando você vai, por exemplo, para Apocalipse, Apocalipse capítulo 17, fala de uma mulher prostituta e usa como figura de linguagem essa prostituição para se referir à prostituição espiritual. Quando a Bíblia fala não adulterarás, ela também está falando do adultério espiritual? Existe isso? A prostituição espiritual? Será que a Bíblia nos dá base para a gente chegar a esse ponto de colocar o adultério do ponto de vista espiritual ou a prostituição espiritual? Como associar uma coisa com a outra? O que você acha? O que você pensa? Sabe, um dia eu conversei com algumas pessoas que viviam uma vida de prostituição. Me impressionou a experiência dessas pessoas. Me impressionou o que eu ouvi dessas pessoas. Normalmente, nós criticamos, condenamos, colocamos uma pessoa que vive na prostituição assim, e já julgamos, condenamos e acabou. Mas ao ouvir as histórias de algumas pessoas assim,
eu fiquei preocupado e percebi que o que leva uma pessoa à prostituição deve ser algo a ser considerado. Nem sempre nós podemos simplesmente dizer: isso aqui, essa pessoa está errada, está perdida. Nunca devemos dizer isso, mas nem sempre devemos julgar precipitadamente. Há casos em que a pessoa realmente, conscientemente, quis fazer aquilo e está fazendo aquilo e vai continuar fazendo aquilo e vai perder a salvação, é claro. Mas existem casos que nós precisaríamos pensar um pouco. Mas eu tenho uma outra questão, um outro ponto a ser considerado. O que dizer do homossexualismo? Pensou que eu ia deixar passar? E o homossexualismo? E o lesbianismo? E esse movimento que tem no Brasil e no mundo? E alguém diz: pastor, não mexa nesse assunto. Não toque nesse ponto, porque isso pode lhe processar. Não processa. Eu vou discutir com os meus pastores sobre o homossexualismo, sim. E você vai saber exatamente o que a Bíblia diz e o que nós cremos como cristãos. Qual é o nosso ponto de vista baseado na Bíblia sobre este assunto que é tão debatido. Nós estamos vivendo uma época, um tempo, em que o que é certo está se tornando ridículo e o que é ridículo está se tornando certo. É algo que nos leva a pensar que os valores estão sendo invertidos. Quando Deus diz: não adulterarás, Deus não está privando ninguém dos prazeres, nem da felicidade, muito menos do amor. Quando Deus diz: não adulterarás, Deus está pensando no bem-estar e na felicidade das pessoas. Nós também podemos analisar este mandamento e fazer uma ligação com pessoas que praticam atos sexuais consigo mesma. E aí envolve uma série de objetos. E muitas vezes a masturbação se torna algo praticado por tanta gente, e alguns profissionais a consideram normal. Algumas pessoas chegam a dizer o seguinte: isso não há nenhum problema. Será que há? Será que não há? Meu amigo, não adulterarás envolve tudo isso e um pouquinho mais. O que Deus espera de nós? O que Deus quer dos seus filhos? Veja só o que a Bíblia Sagrada diz. Eu quero chamar a sua atenção para o Salmo 37. O Salmo 37 é um dos salmos mais lindos da Bíblia e um dos meus preferidos, porque o meu preferido é o Salmo 139. Veja o que diz aqui o Salmo 37. A Bíblia diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. E o verso 4: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E o verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aqui tem dois pontos que eu quero destacar. O primeiro está no verso 1. O verso 1 diz: não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Você sabe que hoje um dos grandes estimulantes para o adultério e para a prostituição e para uma vida sexual errada é a mídia, é a televisão, são os filmes, a própria internet. Isso estimula o adolescente, o juvenil, o jovem a viver uma vida um pouco mais próxima do pecado ou na prática do pecado. A Bíblia diz: não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Não siga exemplo de artistas que praticam adultério. Não siga exemplo desses homens e mulheres que trocam de marido toda semana ou de mulher todo mês. Não siga. Não siga exemplo de pessoas ímpias que vivem aí na mídia como sendo ídolos. No entanto, são referências que não servem para os cristãos, não são referências para nós.
A Bíblia diz: não siga, não tenhas inveja dos malfeitores, não os tenha como modelo, como exemplo. E a Bíblia diz ainda no Salmo 37, confia no Senhor, agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Eu conversei com uma garota um dia desses, ela disse: pastor, eu não consigo um namorado, um outro rapaz, eu não tenho uma namorada. Pastor, o tempo vai passando, e agora como fica? Eu não tive experiência positiva de um bom relacionamento. Será que Deus não tem uma pessoa para mim? E a pessoa diz: eu sou tentada, eu sou tentado a buscar alguém para me relacionar, qualquer um. Ou seja, eu estou sendo tentado, tentada, disseram as pessoas, a praticar um adultério. Porque não me aparece ninguém, só me aparece homem casado, só me aparece uma pessoa casada. E eu oro e nada acontece. É uma questão muito séria. E nós respeitamos muito essas pessoas que estão vivendo uma luta muito grande. Mas o Salmo 37 diz: confia no Senhor, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Nós vamos fazer o seguinte, uma pausa, vamos ligar para um amigo, telefonar para uma amiga, fazer contato com pessoas. Já já eu volto para debater isto com os meus convidados. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e agora nós vamos receber, ou já estamos recebendo, dois convidados especiais, dois pastores. Prepare-se, porque agora vai pegar fogo. Pegar fogo no sentido de que vai ficar bem quente esse debate, porque estamos tratando de um assunto bastante delicado. Porém, estamos seguros, porque o que a Bíblia diz está dito e ninguém pode alterar. Tá certo? Foi Deus quem disse: não adulterarás, e ponto final. Tá certo? Estamos recebendo aqui o pastor Raimundo Gonçalves. Ele é evangelista, pastor da Igreja Adventista. E o pastor Raimundo, bacharel em teologia, mora e trabalha na região do interior de São Paulo, Campinas. Pastor Raimundo já esteve conosco em outro programa e agora retorna para mais um debate. Pastor, obrigado por sua presença, um abraço e suas palavras iniciais. Para mim é mais uma alegria, mais um privilégio estar participando do Arena e dizer que esse tema de hoje, como você disse, vai pegar fogo mesmo, mas ele tem um final feliz. Claro. Porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele disse: não adulterarás, Ele tem um plano maravilhoso. Para cada um de nós. Obrigado, pastor Raimundo. E também recebemos com muita alegria o pastor Rafael Rossi. Ele é mestre em teologia pelo UNASP São Paulo, trabalha em todo o estado de São Paulo, capital interior, portanto. Já esteve conosco num dos nossos programas e agora retorna para debater com a gente esse assunto. Pastor, bem-vindo ao Arena e bem-vindo à Arena também. Obrigado, pastor Luiz. É bom voltar aqui. É bom debater sobre esse assunto tão importante e eu entendo que vai fazer bem para muitas pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado. E você que está em casa, está preparado? Bíblia na mão, ligado, aumenta um pouquinho o volume da televisão, porque eu vou lançar a primeira pergunta já ao pastor Rafael. Pastor Rafael Rossi. A Bíblia diz, Êxodo capítulo 20, verso 14, não adulterarás ou não cometerás adultério. O que significa exatamente esse mandamento? Como eu falei na outra participação que eu estive aqui, eu gosto de pensar às vezes no mandamento de forma positiva. E eu entendo que quando Deus diz assim, não adulterarás, Ele está dizendo o seguinte: pureza de vida. Deus espera que sejamos puros, que tenhamos uma vida pura. Pastor Luiz, eu entendo que a grande base para começarmos a discussão desse assunto é entender um pouquinho o que é o sexo. Há uma concepção e uma ideia de que o sexo é sujo, de que o sexo é errado, e até há uma vertente de estudiosos que diz assim, que o pecado que Adão e Eva cometeram, o primeiro pecado, o pecado original, foi o ato sexual. Isso está longe do que a Bíblia diz. O sexo é um presente dado por Deus.
O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A mulher foi criada à imagem e semelhança de Deus. E Deus disse assim, agora vocês dois vão se unir e se tornar uma só carne. Ou seja, se o homem e a mulher são feitos à imagem e semelhança de Deus, isso nos leva a entender que a plenitude da imagem e semelhança de Deus nos seres humanos é atingida quando homem e mulher se tornam uma só carne. É a beleza do, a beleza do sexo, do presente que Deus deu. É um plano de Deus, né, pastor? E você tocou realmente num ponto muito importante, pastor Rafael. Eu quero lembrar o seguinte, algumas pessoas, inclusive, pensam que o sexo é pecado. E outros acham que a relação sexual é obra do diabo, do inimigo. E o pastor Rafael acabou de nos dizer que é um presente de Deus. E o adultério, pastor Luiz, seria sair desse plano, desse propósito original de Deus. Toda vez que nós desvirtuamos aquilo que Deus deu, aquilo que Deus fez no objetivo e com o propósito que Ele deu, isso é adultério. Ok, pastor, muito obrigado. Pastor Raimundo Gonçalves, você concorda com o que ele falou? E ainda volto à mesma pergunta para você. O que significa o mandamento não adulterarás? Não, concordo plenamente, é bíblico, né? Adultério, ele abrange o adultério físico, o mental e o espiritual. Opa, dá para repetir? Sim. Adultério, ele abrange 3 aspectos. O adultério físico, o mental e o espiritual. Uau. O adultério físico é quando é praticado o sexo com uma outra pessoa que não seja o seu cônjuge. E o adultério mental é quando a pessoa mentaliza, como Jesus disse, quando olhar para uma mulher ou um homem e tendo intenções impuras, já adulterou com ela. E o adultério espiritual é quando a pessoa adultera a palavra de Deus para fins os mais variados, lucrativos, enfim, egoístas. Outros objetivos. Pastor Raimundo, você falou de um texto que Jesus falou, que se a pessoa olhar para uma mulher com uma intenção impura no seu coração, já adulterou. Quer dizer que Jesus comentou o mandamento não adulterarás e ampliou essa visão para a gente. Tem esse texto, você pode citar, o pastor Rafael pode comentar também? São Mateus, capítulo 5, versículo 27. Espera aí, deixa eu pegar minha Bíblia aqui também. Mateus, capítulo 5... versículo 27. Versículo 27. Você que está em 28. casa, abra sua Bíblia, Mateus 5, 27 e 28. Vamos ler, pastor Raimundo. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Uau. E aí, Forte, pastor né? Rafael? Algumas pessoas dizem assim, não, Jesus veio a essa terra para abolir a lei. A gente escuta isso. Para acabar com a lei. Quando eu leio esse texto, eu vejo exatamente o contrário. Porque antes de Jesus ter dito isso, as pessoas acreditavam que o adultério era simplesmente a consumação do ato. E Jesus está dizendo assim, não, vocês estão achando que é só o ato? Não é o ato, não. Quando olhar, pensar, cobiçar, já adulterou. Ele veio engrandecer a lei. Ele engrandeceu a lei. Nós poderíamos aí, vou usar uma expressão que não sei se é a melhor, colocar o seguinte, no primeiro bloco eu usei uma palavra, masturbação. Quer dizer, isso também se encaixaria nesse texto como um alerta de Jesus e uma reprovação dele? Exatamente. Eu creio que sim. Sim? Quer dizer, quando Jesus fala o olhar, o pensar, enfim, ali a pessoa às vezes sozinha não teve um ato, um contato físico com a outra pessoa, mas olhou, planejou e pode até ser que ela mesma tenha praticado esse adultério. A masturbação, como disse o pastor Raimundo, que envolve as 3 áreas, ela ataca, vamos dizer assim, diretamente o mental e o espiritual. E o espiritual. O mental porque a pessoa fica embebecida, embriagada, ela fica pensando em alguém. E o espiritual porque destrói a vida espiritual, a prática do sexo fora daquilo que foi o plano original de Deus. Muito bem. E a questão ainda da masturbação, o sexo ele foi feito por Deus. Né? O problema não é o sexo, como disse o pastor Rafael Rossi, o problema é a prática do sexo antes do casamento ou fora dele. Ou a própria perversão do sexo. A perversão sexual. Da prática sexual. E é isso que o inimigo explora. Agora veja, o sexo foi feito para procriação, para o prazer mútuo e como uma expressão de amor no casamento. Dentro do contexto do relacionamento marido e mulher. Dentro do contexto marido e mulher. Agora veja, quando o sexo é praticado de forma egoísta, ele tem apenas o sentido de usar outra pessoa, ou aí entra a masturbação. Olha, essa expressão é interessante, o sexo de forma egoísta. Eu acho que essa frase, ela ajuda a entender realmente
todos esses pontos que nós acabamos de colocar. Então Jesus, ele foi além. Quando eu digo ele foi além, não é que o mandamento já não ia além. Jesus nos fez enxergar o que Deus estava dizendo. Não adulterarás, ponto. Jesus disse, vírgula, né? Vírgula. Quer dizer, vamos entender melhor isso. E Jesus comenta isso em Mateus capítulo 5. O adultério não era só aquilo que eles achavam que era. Eles pensavam só numa consumação, numa traição física com alguém. Exatamente. Agora, pastor, só resgatando um pouquinho a questão da masturbação, da pornografia, que é um assunto que tem muito a ver com o mandamento. Eu esses dias li um artigo escrito por uma ex-atriz de filme pornográfico. Ela converteu-se, entregou-se ao Senhor Jesus, foi alcançada pela graça. E ela contava assim, de algumas coisas da vida dela. Às vezes, o indivíduo que está submerso nesse mundo, envolvido pela pornografia, ele não consegue entender e ver algumas coisas. Por exemplo, ela diz nesse artigo que a maioria das mulheres que se submetem à pornografia fazem sob efeito de álcool ou drogas. Porque elas, sobriamente, elas não conseguiriam. Segundo, aquelas garotas que estão ali têm pais e têm mães. Elas são seres humanos e às vezes são enxergadas apenas como objetos sexuais, como um meio para se alcançar prazer. Voltamos para o ponto do pastor Raimundo do egoísmo, quando eu uso a pessoa para algo que vai fazer bem apenas para mim. Então, ou seja, eu estou manipulando essa pessoa, eu estou degradando essa pessoa, humilhando exatamente essa pessoa. Que coisa. Okay. Vai, pastor Raimundo, depois eu falo. Não, certa vez eu visitei duas pessoas, mãe e filha, que eram garotas de programa. Tanto a mãe quanto a filha? A mãe e a filha. E eu perguntei, por que você vive nessa vida? Ela disse, olha, eu sei que estou errada, eu sei que me sinto um objeto, eu me sinto, ela disse, essa expressão, um lixo. Eu disse, então, mas por quê? Ela disse, é porque é o meu único meio de ganhar dinheiro. Uau. E vivi numa situação precária, mas eu disse, não, você foi criada por Deus. E aí você valorizou, valorizei claro, a vida Você dela. sabe, pastor Raimundo e pastor Rafael, que hoje tem uma prática até comum no Brasil e fora do Brasil, em que garotas bonitas, de família, que tem uma estrutura, inclusive, mas que não tem condições financeiras para estudos, para faculdade, para uma universidade. É comum algumas delas se submeterem a alguns programas para que esses homens, essas pessoas, paguem os seus cursos. Quer dizer, elas não são aquelas, vamos dizer assim, garotas não vão pra rua, que ficam nas esquinas. Elas são, assim, garotas diferenciadas. Mas isso é um problema, né, rapaz? Pastor, Profissionais do sexo que se diz, né? Isso trará sequelas. Infelizmente. Sequelas... Essa prática continuar terá sequelas. Depressão, angústia, problemas no casamento, irritabilidade. São todas provas que já foram constatadas. Ou seja, a pessoa ela vai ter consequências disso. Ela ficará abalada e ficará abalada por muito tempo. Eu estava ouvindo uma reportagem dizendo que o sexo faz bem à saúde. E faz mesmo. E claro que faz. Deus que criou, né? Deus que criou. E justamente isso foi Deus que criou para o casamento. Agora, quando ele é obliterado, ele é mudado, aí traz todas essas consequências funestas na vida de qualquer ser humano. Pastor, por isso que o mundo está na situação pastor desastrosa. Raimundo e pastor Rafael Rossi. Veja, eu tenho aqui na minha mão um iPad. Se eu clicar aqui, veja, estou clicando aqui a minha senha, eu abri o meu computador, agora eu vou clicar aqui e eu já estou na internet. Você pode ver aqui? Eu já estou na internet. Pode mostrar aqui. Eu posso clicar agora o que eu quiser aqui e eu tenho diante de mim o mundo. Meus amigos, o quão perigoso é isso na mão de alguém que talvez esteja passando por essa situação difícil e aqui ele tem acesso a todo tipo de pornografia se ele quiser. Fale-nos sobre o adultério e a internet, a pornografia, a internet e os cuidados que a gente deve ter. A pornografia, pastor Luiz, ela já acompanha os seres humanos há muito tempo. Só que no passado era mais difícil. Porque o indivíduo, para ter acesso à pornografia, ele tinha que ir, por exemplo, numa banca de jornal comprar uma revista. Ele tinha que ir a uma videolocadora ou comprar um filme. Hoje, com o advento da internet, ele tem acesso à pornografia dentro da casa dele. Ele não tem que se expor para ninguém. Ninguém vai ver. O jornaleiro não vai ver que ele está consumindo pornografia. O dono da locadora não vai ver que ele está alugando um filme pornográfico. Porque tudo ele faz na casa dele. Com isso, obviamente, abrindo-se muitas portas. E outro dia atendi um indivíduo, pastor Luiz, que a sua esposa pediu que eu fosse conversar com ele porque ele estava viciado em pornografia na internet. E ela o descobriu.
Numa madrugada ela acordou, ele não estava na cama, ela foi e o descobriu vendo pornografia. E eu, como um médico, falei assim, agora eu vou fazer a minha prescrição. Peguei um papelzinho, escrevi o nome dele, falei assim, aqui é a prescrição do pastor. E eu disse uma coisa para ele, assim, você tem que colocar cercas na sua vida. Nós temos que nos cercar. Se a pornografia é um problema na sua vida, você tem que ter cercas. Primeira cerca, o computador sai do quarto e vai para a sala. Ok. No lugar onde as pessoas passam, onde Então as pessoas o problema estarão não vendo. é o computador em si. Não. Porque o computador pode ser uma bênção. O problema é o que Aqui nós no fazemos. Novo Tempo a gente usa a internet, o computador, para pregar o evangelho. É o uso que se faz disso. E a primeira cerca, então, é tirada do Tira quarto de lá e botar colocou na sala. Porque as pessoas vão ver, os filhos vão passar, a esposa vai estar olhando. Se Ou o teu seja, direito faz pecar, também tem que... você tem que fazer alguma Boa, né? Ele tinha que fazer alguma coisa. Ou seja, esse acesso à pornografia é também o perigo. Mas se isso é o perigo, você tem que se proteger. Nós temos que nos proteger, pastor Luiz. Claro. O pecado, a tentação, não se vence na hora, se vence antes. Quer dizer, a árvore da ciência do bem e do mal, né? Deus falou assim, não toque, não coma, não se aproxime. Não é verdade? Exatamente. Então você tem que, às vezes, tomar posições assim. Não que, como repito, o computador é uma ferramenta que pode ser usada para a pregação do evangelho, como nós usamos para pesquisas, para estudos, para o bem. A internet também. Nós fazemos isso aqui na Novo Tempo. Agora, pessoas usam erradamente. Pastor Raimundo, pastor, uma Rafael. cerca que você pode colocar é pedir para colocar um bloqueador no seu computador. Se você tem problema com isso, Se você não tem controle peça para um sobre- amigo ou para a esposa, põe uma senha. E só a sua esposa, só o amigo sabe, você não sabe. Quando você tentar clicar para ir no site de sexo, ele vai dar bloqueado. É uma proteção. Caso alguém realmente não tenha esse domínio, né? Nós temos que nos protegermos. E se isso é uma área perigosa e é acessível, é fácil, simples, tem que estar protegido. Pastor Rafael, você falou de uma ação para coibir esse acesso no equipamento. Mas e a ação para a vida espiritual da pessoa? Eu queria que você falasse também sobre isso. A cerca ali para o equipamento, excelente. Agora, e a cerca, o muro, né? Vamos colocar assim, para blindar a pessoa do ponto de vista espiritual. Porque a gente percebe que o problema está no coração, né? A pornografia destrói a espiritualidade. Pastor Luiz, eu não aceito essa história de que é possível vivermos uma vida com duas faces. Ou estamos com Deus ou não estamos com Deus. Não dá para atender dois senhores. Não dá, porque se nós submersos no mundo da pornografia, nós estamos imersos naquilo que há de mais sujo. Embora o sexo seja bonito e dado por Deus, a pornografia é suja, é devastadora, é destruidora. Por quê? Dessa pornografia da internet, outras coisas virão. Por exemplo, indivíduos que começam com a pornografia escondida, saem da pornografia escondida e vão para a pornografia não mais aberta. Sai da pornografia e vai para pedofilia. Pode, pedofilia. Ocorre isso ou não? Ocorre também. Pastor, o problema do adultério, da pornografia e pedofilia é o seguinte: o ser humano ele não sabe mais o que inventar de prazer para ser feliz. Quando ele quebra o mandamento de Deus, ele procura, quando ele cai, ele se afunda cada vez mais. O adultério, ele é um vício. E Satanás, ele explorou essa questão. Trabalhou em cima disso. Nós seres humanos, o homem, ele é atraído muito mais pelo que ele vê. E a mulher muito mais pelo que ouve. Digamos assim, a atração sexual, isso é natural de ele e de ela. Só que quando é deturpado pela pornografia, pelo adultério, aí sim quebra o mandamento de Deus e aí entra Satanás para destruir a vida da pessoa. Respondendo assim, biblicamente, a pergunta, como a pessoa pode colocar a cerca espiritual... Vamos cercar, como diz o pastor Rafael. Salmo capítulo 119. Salmo 119. Isso. Atenção, você que está em casa. E a minha diretora me passou uma pergunta agora. Forte. Aguarde, vamos para o Salmo 119. Versículo 119, 9 e 11. Versos 9 e verso 11. Isso. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Boa pergunta. A pergunta. Excelente. A resposta: observando-o segundo a tua palavra. Aí está a cerca. A cerca. E o verso 11. Guardo no coração, foi comentado, o problema é o coração. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Amém? Agora a cerca está completa. A cerca está com a Bíblia. Pastor Raimundo e pastor Rafael, uma pergunta que acabou de chegar com a minha diretora. A pergunta é a seguinte: a informação que eu recebi é que lançaram agora um filme pornô cristão, em que o casal... Misericórdia. O casal... o pastor Raimundo já começou a clamar. O casal é cristão,
E eles agora fizeram um filme pornô para casais cristãos. Essa, para mim, é nova. Não, mas aí entra em choque, literalmente, contra a Bíblia. A palavra de Deus, isso não é cristianismo. Porque o cristianismo ele tem que se basear na palavra de Deus. A Bíblia é a única regra de fé e prática de todo cristão, de todo cristianismo. Então aí já saiu fora do cristianismo. Isso daí, no passado, havia as prostitutas cultuais, que iam nos templos da deusa Afrodite, na época de Corinto, para se prostituírem e com isso prestarem um culto, entre aspas, a Deus. E isso, já, na verdade, é algo diabólico. Pastor Luiz, né? Uma outra forma de adultério é o chamado voyeurismo, que você assiste as pessoas tendo relações sexuais como uma forma de você se excitar. Para estimular o casal. Exatamente. Agora, um filme pornográfico cristão, não combinam as duas palavras. Não combina. Porque essa pornografia, embora seja um casal cristão, que vão na igreja, eles voltam da igreja e vão para casa e tem um relacionamento sexual, só que tudo isso sendo filmado está alimentando no coração do telespectador não a beleza do sexo, a pureza do sexo, o presente do sexo, mas sim a pornografia. Se não o que Jesus falou em Mateus 5. Sim, volta para aquilo. Quer dizer, imagina um casal cristão tendo uma vida sexual sendo mostrado para o mundo inteiro e com isso alimentando o quê? Como Jesus falou, se olhar com outra intenção, se alimentar. Não é isso aí, pastor? Exatamente. Mas agora eu faço uma pergunta em relação à pergunta que foi feita. Certo. Esse casal é casado? Casal casado e que pratica civil, a prostituição no casamento. Casal legal, direitinho, então entre eles não seria adultério. Agora, aí eu jogo uma outra questão para a arena. O casal pode fazer tudo, quer dizer, aí eu não estou me referindo exatamente ao filme, porque recebemos uma informação que nos chegou, que é verdadeira. Mas veja, às vezes o casal acha que porque é casado, pode praticar sexo animalescos, né? E aí também com o seu relacionamento estimular outros. Isso é biblicamente errado. Pastor, a resposta é simples. O nariz foi feito para respirar. Ok. A boca foi feita para comer. Ok. O ouvido foi feito para ouvir. Sim. Os olhos foram feitos para ver. Então, cada órgão, ele tem a sua função. Tem a sua função. Então, Deus fez o órgão sexual masculino para o órgão sexual feminino. O que passar disso é desvirtuamento do plano de Deus. E aí entra Acho também... que aí você, pastor Rafael, nocauteou. E aí entra a questão do homossexualismo. Não adianta pegar uma colher de arroz e querer colocar no ouvido. Perfeitamente. Sem jeito. Quer dizer, aí entra a questão do homossexualismo. Pastor Rafael Rossi e pastor Raimundo, só escuta o que eu vou perguntar. A Bíblia apoia, é a favor ao homossexualismo ou a Bíblia é contra o homossexualismo? E o homossexual? Segura. Vamos fazer o seguinte, intervalo, bebe uma água, liga para alguém e fala, liga a TV. Novo Tempo, a Arena, tá esquentando. Já já a gente volta. Um abraço. Muito bem, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. Rapidamente, para não perdermos tempo, hoje estamos estudando o 7º mandamento. Não adulterarás. É um mandamento de Deus. Jesus comentou esse mandamento e tem muita coisa para se estudar a respeito desse assunto. Prepare o coração, fique atento, porque pastor Rafael e pastor Raimundo nem no intervalo não pararam. A gente continuou falando aqui sobre o assunto. Pastor Raimundo, o homossexualismo tem aprovação bíblica? Não. Uau, ele foi muito categórico, não. E por que não? É porque está escrito, né? No livro de Romanos. Capítulo 1. Vamos para Romanos. Atenção, você que está em casa. Você pega a Bíblia, você crê na Bíblia? Na palavra de Deus? Então vamos para a Bíblia. Romanos 1, pastor Raimundo? Verso 24 em diante. Versos a partir do 24. Vamos lá, pode ler. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Verso 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Atenção, você que está em casa, atenção. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza.
Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Uau, pastor Rafael Rossi, que texto Exatamente, o texto ele é forte, direto e não abre brechas. esclarecedor. A Bíblia, ela vai ao ponto, pastor Luiz. Nós não estamos aqui simplesmente rodeando a história, mas estamos indo ao cerne. A medicina nos diz o seguinte, que o ser humano ele é geneticamente composto de duas formações básicas, XX, XY, que determina macho e fêmea. Não existe uma terceira composição genética. Isso me faz acreditar numa simples coisa. Homossexualismo não é genético, é comportamental. Ninguém nasce homossexual, mas se adquire a homossexualidade. Porque a pessoa diz assim, não, eu nasci assim. Eu já vim, desde a barriga da minha mãe, eu já vim dessa forma. Deus me fez assim. Não há essa... E ele joga em Deus. Não há essa terceira composição. A composição é macho e fêmea. E assim Deus fez quando ele criou Homem macho e fêmea, XX e XY. Deus deu a composição genética inicial e assim a composição genética continua até hoje. Pastor Raimundo, e como fica agora essa equação? Olha, eu quero salientar aqui um fato, para ninguém pensar coisas que não deve pensar. Nós amamos, a todos os seres humanos devemos amar. Jesus disse, amarás o teu próximo, independentemente de quem seja o próximo, como a si mesmo. E Deus ama todas as pessoas de forma igual. Agora, nós temos que pautar uma coisa. Nós amamos um bêbado? Sim, devemos amar o bêbado. Nós amamos uma pessoa que usa drogas? Sim, como cristãos amamos as pessoas. Agora, nós aprovamos a droga que ele usa? Não. Nós aprovamos a cachaça que ele bebe? Não. Nós também amamos o homossexual. Ele é um ser humano. Todos nós somos seres humanos. Mas a Bíblia proíbe a prática que ele pratica. Então nós amamos, mas não aprovamos aquilo que Deus reprova. Claríssimo, pastor Raimundo. Excelente. O grande argumento diz assim, a Bíblia é homofóbica. A Bíblia não é homofóbica. A Bíblia diz que Deus aceita as pessoas da forma como elas estão. Agora, a Bíblia condena a prática. A prática da homossexualidade é condenada pela Bíblia, não o homossexual. Isso faz completa diferença. Claro, né? Isso muda completamente. Ou seja, o cenário. Se o indivíduo diz assim, não, eu sou homossexual, Deus não me ama. Não, Deus ama. Eu sou homossexual, Deus não me quer. Deus quer você. E Ele quer mudar também. Ele quer transformar. Agora a pessoa tem que tomar uma atitude. E esse é o grande problema, pastor Luiz. Porque o Conselho Federal de Psicologia, há alguns meses atrás, baixou um decreto de que um psicólogo não pode mais trabalhar com o homossexual tentando mudar a sua opção sexual. Ele tem que simplesmente fazê-lo aceitar. Há até uma psicóloga que se levantou contra isso, tem trabalhado contra isso. Foi matéria na revista Veja, ela tem ido a alguns lugares, debates, programas, porque ela diz o seguinte, não, porque se o homossexual ele está da forma como está e não se sente bem, eu posso ajudá-lo a mudar, a retornar, a sentir-se bem, a estar bem consigo mesmo. Claro, que é uma coisa, seria normal isso. Nós não condenamos a pessoa, isso tem que ficar bem grifado, frisado, mas a prática, a Bíblia não aprova. Agora, temos que ver uma coisa, na revista Veja de semanas atrás, trouxe uma reportagem de um ex-menudo que ele claramente dizia, eu agora sou feliz, porque eu estou abertamente dizendo que sou homossexual. Ou seja, eu estava inibindo isso, estava ali escondendo. Para a pessoa ser feliz, ele precisa guardar os 10 mandamentos. Provérbios 29, verso 18, diz claramente que não havendo profecia, o povo se corrompe, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Esse é feliz. Pastor Raimundo, uma vez alguém disse assim, eu deixei de frequentar a igreja e agora eu sou feliz. Então você imagina, na verdade as pessoas estão invertendo os princípios e não entendendo o plano de Deus. Mas esse comentário que vocês fizeram, esses dois comentários foram muito pontuais, muito bons. Agora tem uma coisa, já que a Bíblia Sagrada diz que a prática do homossexualismo é pecado, vem para mim. A prática do homossexualismo é pecado. Deu para você entender? Agora, o amor ao ser humano é ponto alto na Bíblia. Eu quero perguntar ao pastor Rafael e ao pastor Raimundo. Davi adulterou. Salomão adulterou. E tantos outros, como inclusive Abraão também. Pergunto, há esperança para o adúltero? Há esperança por uma pessoa que faz programas?
há esperança para homossexuais, há esperança para nós, há esperança para as pessoas. Pastor Raimundo primeiro, depois pastor Rafael. O pecado de Davi foi profundo, mas o arrependimento dele também foi profundo. É só ler Salmo, capítulo 51, verso 10 em diante, quando ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto e inabalável. Então tem que haver arrependimento. Tem que haver arrependimento para que haja o perdão e para que haja também a paz de coração. Então, pastor Raimundo, se eu entendi, a pessoa tem que se arrepender e confessar o seu pecado. Confessar o seu pecado. Como Davi fez. Como Davi fez. Não esconder, ele tentou esconder, mas Deus sabe todas as coisas. Então, o arrependimento é fundamental. Agora, é o que já foi dito aqui, né? O adultério não é somente a questão física, é a questão mental também. Então, Davi, ele praticou o adultério e envolveu outra pessoa, que envolve família, é uma bola de neve. Bola de neve. Pastor Rafael, e no caso, por exemplo, de Salomão e Abraão, é a mesma coisa que ele falou? Exatamente. Eles fizeram o que fizeram, embora Deus não aprovasse, embora Deus nunca chancelou positivamente o que eles fizeram, Deus ele sempre condenou. As práticas que desvirtuam o sexo, Deus condenou desde o começo. Agora, porque homens bíblicos fizeram, não quer dizer que estava certo. Muitos desses erros estão na Bíblia simplesmente para nos alertarmos, para vermos como eles erraram e para que nós não caiamos também. Há esperança, pastor Luiz, para todo aquele que se arrepende, aquele que confessa, e eu gostaria de adicionar um terceiro ponto, e aquele que muda de vida. Pastor, então, olhando para quem está em casa, olhando para os nossos amigos, dê uma mensagem como um pastor que ama as ovelhas, independentemente de quem seja, por favor. Eu não quero ser assim terrorista no que eu vou dizer, mas eu quero deixar com você um texto que está em Apocalipse capítulo 21, verso 8, quando a Bíblia diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, e diz, dos feiticeiros, idólatras, mentirosos, aí diz assim: a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Em outras palavras, Deus está dizendo que aqueles que desvirtuam a pureza que ele deixou no coração, esses terão terríveis consequências. Mas esse dia ainda não chegou. Você e eu estamos no tempo da graça. No passado, as pessoas procuravam, pastor Luiz, amor sem sexo. E infelizmente hoje os seres humanos estão procurando sexo sem amor. Caímos na banalidade. Estamos destruindo o propósito e o plano original de Deus. Não importa onde você foi, não importa até onde você desceu, há retorno, há esperança, há chance de você voltar. Deus pode modificar completamente sua vida. E você, se hoje não é puro mais, Deus pode fazer com que a sua pureza de coração volte. Talvez a pureza física não voltará nunca mais, mas Deus pode renovar sua mente, renovar seu coração e fazer de você uma nova pessoa, porque Ele tem poder para isso. Amém. Obrigado, pastor Rafael. Pastor Raimundo, a mesma coisa, em 30 segundos, um recado como pastor. Romanos capítulo 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Você olha o caso de Abraão, você olha o caso de Salomão, de Davi e de outros personagens bíblicos. Isso eles fizeram e Deus não aprovou o adultério que eles cometeram. Agora, eles se arrependeram, confessaram, abandonaram, se tornaram homens, referência hoje para mim e para você. Nós somos pecadores, mas se eles foram perdoados, se eles foram abençoados ricamente por Deus, como Davi, considerado homem segundo o coração de Deus, Abraão, o pai da fé, Salomão, depois da sua conversão, escreveu 3 livros da Bíblia, e ele disse: tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ou seja, se você, infelizmente, caiu no pecado do adultério, se você hoje pensa que não há mais solução para a sua vida, você se engana, porque há solução. Todos se arrependeram, Deus abençoou, Deus perdoou e Deus usou poderosamente cada um deles. Então Deus pode fazer o mesmo com você. Creia nisso, porque você e eu temos essa esperança. Obrigado, pastor Raimundo. Obrigado, pastor Rafael. Você que está em casa, a gente continua mais alguns minutinhos para fechar esse assunto tão importante. Aqui já está a minha cadeira, onde eu sento e a gente bate aquele papo de coração a coração. É como se eu estivesse na sala da sua casa. Meu amigo e minha amiga, esse tema, você percebeu, rendeu muita coisa e nós teríamos ainda assunto para ficar aqui
2, 3, 4, 5 programas para falar do 7º mandamento. A Bíblia diz em Apocalipse 3, verso 20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Deus está dizendo duas coisas. A primeira, que quer entrar em sua vida, em seus pensamentos, em seu coração. A segunda coisa, Ele quer transformar você, para você se tornar uma nova pessoa, uma nova criatura, deixando as coisas antigas, deixando o passado, deixando, quem sabe, práticas erradas do passado. É possível até ser uma nova criatura e em algum momento você pode até lembrar do que foi no passado e ser tentado até pelo que fez no passado. A tentação em si não é pecado. O pecado é você cair, ceder à tentação. Deus está lhe chamando hoje a tomar uma decisão, a entregar sua vida para Deus, a começar uma vida nova. Você que é casado, seja fiel à sua mulher, seja fiel ao seu marido. Não fique buscando prazeres fora. Para muitas pessoas, a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Mas não esqueça, o que Deus deu a você, a mulher que você tem, o marido que você tem, é a pessoa que Deus preparou para você. Ame, respeite, ande lado a lado e caminhe juntos para a volta de Jesus. E se eu estou falando para alguém que vive na prática do homossexualismo, da prostituição, do adultério, da pornografia, de atos e atitudes erradas, Jesus tem poder para lhe transformar e lhe abençoar. Eu vou orar por você. Tome essa decisão e a partir de agora seja uma nova criatura. Oremos. Deus querido, obrigado pelo programa de hoje. Obrigado pelo 7º mandamento. Dá-nos a tua graça. Abençoe esta pessoa, esta família. Derrama o poder do Espírito Santo para que haja um milagre, uma mudança, uma transformação, uma conversão. Eu sei que o Senhor está escutando esta prece e sei também que estás respondendo. Portanto, muito obrigado e louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.